A maternidade atípica, ela é muito solitária e muito desgastante. Não tem um botão de pausa que você pede um tempo para você parar, para você descansar, não. Tem uma criança que depende totalmente de você para que se desenvolva. Nós não temos espaço para muitos erros. E é exatamente isso que eu quero falar com você nesse vídeo hoje. Alguns pontos que eu aprendi durante essa minha trajetória de 6 anos numa maternidade atípica, uma síndrome ultra rara, o autismo. E no final, o mais importante, eu quero falar uma coisa para vocês. O que eu realmente penso hoje sobre rede de apoio. Quando você se torna mãe atípica, você se torna várias coisas ao mesmo tempo e não só mãe. Mãe, na verdade, é um dos papéis, porque você aprende a interpretar exames, a saber sobre os direitos do seu filho, da sua família, a conter crises, medicação, horário de medicação, você aprende exercícios de fisioterapia que você precisa fazer em casa, exercícios da fono, psicólogo e muita coisa a mais além de ser mãe. Você pode até perceber sinais que antes poderiam passar desapercebidos. Mas um simples gesto diferente do seu filho, uma tosse, uma respiração atravessada, eu tenho certeza que você já começa a desconfiar de alguma coisa. Existe uma solidão que poucas pessoas enxergam. Não é que a gente está sozinha fisicamente muitas vezes, isso quando o pai fica, porque na maioria das situações as estatísticas mostram que o pai foi embora. Então, essa solidão é uma solidão na hora de tomar tantas decisões importantes. Nós que organizamos as terapias, os horários, a próxima consulta, que médico que tem que ir, que estudamos o nosso filho e percebemos que algo não está bem, que precisa ser levado à frente, buscar outros profissionais. E muitas vezes, quando a gente busca esses novos profissionais, você tem que explicar o quadro do seu filho, você tem que apresentar o seu filho. E sabe que teve muitas vezes que eu fui confundida como profissional, como se eu fosse uma profissional da saúde, e não só eu, como meu esposo também. Por quê? Porque você acaba se tornando um pouquinho de cada coisa. E isso é natural na maternidade atípica. Não que não tenha um peso, porque tem. Mas é muito importante, mãe, que você também estude, que você entenda o que está sendo feito com o seu filho, nas terapias. Não para você se intrometer no trabalho de outra pessoa, mas sim até mesmo para você entender um feedback que vai ser feito para você, depois de uma terapia ou de uma análise. Então isso é muito importante também, que você corra atrás, que você entenda o que está sendo feito, o que está sendo preparado para o desenvolvimento do seu filho. Se você ficou até aqui nesse vídeo, me conta o que mais te cansa na maternidade atípica, ou o que mais você tem dificuldade. Eu vou falar ainda um pouco mais sobre o nosso cansaço invisível, que é tão comum, sobre a rede de apoio, quando ela existe. Então, sobre o cansaço invisível, é aquele cansaço que não é só físico, que é mais da mente, né? Porque a gente se preocupa, a gente corre atrás, a gente sempre está em estado de alerta. Até tem um estudo americano que fala que as mães foram comparadas a soldados de guerra. Por quê? Porque a gente vive neste estado, em alerta. Lembrar de tudo ou quase tudo quando a gente consegue o tempo todo. É estar presente e ao mesmo tempo se preocupando com o futuro. Será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai andar? Será que meu filho vai ter amigos? Será que meu filho vai frequentar a escola? No caso, meu filho, eu precisei tirar da escola e isso eu posso fazer um vídeo depois explicando os motivos. Sobre a rede de apoio, e aqui eu quero falar sobre a rede de apoio não paga. Porque se você tem condições de ter uma pessoa que te ajude, uma babá, alguém que fique com seu filho, ok. Mas e quando você não tem essa condição, quando você não tem uma rede de apoio? A gente acaba ficando muitas vezes deixando de fazer o que gostamos, deixando de sair, deixando de cuidar da saúde, deixando de fazer tantas coisas, abrindo mão de tantas coisas, para sim cuidar dos nossos filhos. E aqui não é uma reclamação, aqui é uma realidade nua e crua da maternidade atípica que muitas de nós, mães atípicas, vivenciamos. E se também você vivencia essa realidade, já deixa aqui embaixo, eu também vivencio essa realidade. Porque é assim, a grande maioria, as pessoas vão embora, os amigos somem, a disponibilidade das pessoas não são mais as mesmas. E sabe o que eu aprendi com tudo isso?
é que se fosse eu, uma mãe que não fosse mãe atípica, que não teria essa experiência que tenho hoje com meu filho, será que eu teria esse mesmo olhar em ajudar uma mãe atípica? Por exemplo, será que eu teria condições de entender como cuidar de uma criança com necessidades especiais? Porque na verdade, cada um está preocupado com os seus problemas, com a sua vida. Essa é a realidade. Então, como que será que seria? Então, eu não culpo as outras pessoas, muitas vezes, familiares próximos, por não ajudar. Porque sim, eles estão vivendo a vida deles, assim como eu a minha. Então, você esperar de uma rede de apoio não paga, muitas vezes, é abrir mão de tantas e tantas coisas da sua rotina. Muitos dizem, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Mas aqui não é questão de pedir ajuda. É para quem pedir ajuda quando você não tem para quem pedir ajuda. Quando a sua rede de apoio é seu esposo. Que na verdade não é rede de apoio. É a mesma obrigação que nós mães temos, né? Então eu quero falar de uma rede de apoio de amigos próximos, familiares próximos. Alguém que poderia de certa forma ajudar. Se você é mãe atípica e em algum momento desse vídeo sentiu que eu estava falando da sua história, sinta-se abraçada, porque você não está sozinha. Essa é um pouco da minha realidade da maternidade atípica. Talvez o diagnóstico do seu filho seja diferente do meu, mas o amor pelos nossos filhos são os mesmos, as nossas dores compartilhamos muito parecidas. Então, se faz sentido para você tudo isso, deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.